empresário, como é que vai? Tudo bem? Olha só, fazendo mais um vídeo para vocês e o nosso tema de hoje é sobre planejamento e metas, ok? Antes de mais nada, se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho que está aqui embaixo para que você possa receber as notificações sempre que nós postarmos um conteúdo novo para você. Bom, nosso vídeo de hoje, como eu falei, sobre planejamento e metas, né? E aí o que eu tinha para falar, porque eu tenho, né, na verdade, para falar para vocês sobre planejamento e metas, é que a grande maioria dos empresários, do micro e pequeno empresário, que é o foco da prestação de serviço da minha empresa, da Gerência On, eles não fazem planejamento. E aí, quando não fazem o planejamento, e aí não fazem por diversos motivos, ou mesmo porque não sabem fazer, ou mesmo porque não tem tempo para fazer. E aí esse que é o mais importante, né? Muitas vezes o empresário ele desenvolve um serviço, uma ideia de serviço, ele monta uma empresa para oferecer esse serviço para a sociedade, e é um serviço bacana, é um serviço interessante, que realmente tem mercado para ser explorado, etc. E muitas vezes ele se perde, ele tropeça no desenvolvimento desse processo, justamente por uma falta de planejamento. E aí o planejamento, eles são em vários aspectos, em várias áreas, né? Quando ele pegou e ele desenvolveu essa ideia desse serviço, quando ele pensou em montar a empresa, ele estava já planejando alguma coisa. Só que será que ele fez um planejamento depois de um planejamento financeiro dessa empresa dele? Será que ele fez um planejamento de gestão de processo? Saber a etapa da prestação de serviço, desde quando ela começa na empresa dele até quando ela é concluída, quais são as etapas que os colaboradores ou que ele mesmo, se é ele que é o operacional, tem que desenvolver para prestar esse serviço? E aí, será que ele faz análise desses resultados? Será que ele desenvolve metas? Né? Olha, meu faturamento, minha meta de faturamento no meu primeiro ano de empresa é esse. Né? Será que ele faz uma análise depois dessa meta, se ela foi alcançada, se ela não foi? Isso normalmente não é feito. Pelos micro e pequenos empresários, isso não é feito. E aí o nosso vídeo de hoje é justamente sobre isso. É falar para vocês sobre a importância desse planejamento. Que vocês precisam, ao longo da sua carga horária diária, não precisa necessariamente ser diária, mas ali da sua jornada de trabalho, você tem que parar um minutinho e pensar, né, nesse seu planejamento, nessa sua empresa. Porque senão você fica simplesmente, se você está ligado ao operacional da empresa, você fica simplesmente desenvolvendo as atividades do operacional. Eu brinco que isso é apagar incêndio. Surgiu um problema ali com aquele cliente, você vai lá e resolve. Surgiu um cliente aqui no outro cliente, você vai lá também resolve. Surgiu um cliente no terceiro cliente, você vai lá e resolve. E aí você só fica apagando incêndio, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Será que isso é interessante para você? Não estou falando que não tem que ser feito, né? Os problemas do nosso cliente, eles têm que ser resolvidos, lógico. Eu faço isso também, mas eu dedico parte do meu tempo, né? Eu paro uma vez por semana, eu paro no mínimo 2 vezes por semana para analisar como é que foi um determinado período da minha empresa, para analisar os resultados da minha empresa. Porque senão você fica sem margem de comparação. Quem não planeja não alcança o objetivo, ok? Ou fica mais difícil de você alcançar os seus objetivos e os seus resultados. Vou te dar um exemplo. Imagina que a sua empresa está super bem, tá? Vamos trabalhar no melhor cenário possível. Uma empresa está bem, está dando resultado, está com dinheiro em caixa, está com dinheiro no banco, ok? Se você não analisa esse resultado, você não sabe se você poderia melhorar alguma coisa ou como melhorar esse resultado. Quando a gente fala de resultado, a gente tem 2 possibilidades de melhorar. Uma possibilidade é aumentando receita, né? Se eu aumento receita, teoricamente eu posso ter um aumento do meu resultado. Esse aumento ele pode ser proporcional ou não. Eu aumentei minha receita em 50%, não quer dizer que eu vou ter um aumento no meu resultado em 50%, mas ele pode aumentar. Rodrigo, eu não consigo aumentar minha receita. E reduzir custo? Será que reduzir custo você consegue? Não sei. Você tem relatório financeiro da sua empresa que possa te dar esses parâmetros de comparação? Mas são parâmetros que têm que ser elaborados, que precisam ser elaborados com dados reais, com dados fidedignos.
né? Então, simplesmente fala assim, olha, eu pergunto muitas vezes para os clientes, quando a gente vai fazer a primeira reunião, que eu ofereço para ele o serviço, que eu falo quanto que é, etc. E ele fala assim, mas Rodrigo, não tá caro isso? Eu falei, olha, a minha política de comercial é essa. E aí eu mostro para ele as tabelas, né, de cada tipo de empresa, como é que funciona, como é que não funciona, com dados concretos e reais que são praticados. Você tem os dados financeiros da sua empresa de forma correta? Você sabe dizer o quanto que você pagou de luz, de telefone, né, por um determinado período? Aí muitas vezes eu tenho que falar assim, eu pago mais ou menos R$500. E você vai ver a conta é 800, no outro mês é 700, no outro mês foi lá 500 e alguma coisinha, e ele pegou aquele valor ali como média para ele, não é média. Então você precisa ter esses relatórios muito bem elaborados e com dados fidedignos para que você possa analisar os seus resultados. Então, pessoal, lembre-se disso. Quem não planeja não alcança resultado, ok? Façam os seus relatórios, né? Elabore planilhas. O Excel está aí no computador. Todo computador tem uma planilha de Excel, gente. Monte lá um relatório. Qualquer relatório feito é melhor do que aquele empresário que não faz nada. O feito sempre é melhor do que o não feito, né? Lógico que você não vai começar montando relatórios com gráficos, né, bonitos. Não, faz um relatóriozinho ali de planilha mesmo. Item, o que você gastou, o que você pensava que em gastar e o quanto que efetivamente você gastou para aquele item, né, no mês inteiro. E aí você começa a fazer um histórico. E aí você começa a planejar, a desenvolver o planejamento da sua empresa, ok? Achou que esse vídeo foi bacana? Curte, deixa um comentário aqui com a gente. Tem alguma sugestão de conteúdo? Manda uma mensagem pra gente, nós vamos analisar e teremos o maior prazer em te ajudar.